A música é uma das expressões mais poderosas da alma humana. Desde o Éden, ela foi criada para elevar o coração a Deus e refletir a harmonia do céu. Mas, ao longo dos séculos, o inimigo tem distorcido esse dom sagrado, transformando o que deveria ser adoração em entretenimento e o que deveria ser reverência em emoção carnal. Por isso, é essencial entender: nem toda música que se canta dentro da igreja é aceita por Deus. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo, lembrando que aqui temos 2 vídeos todo dia. Esse aqui ao meio-dia e nossa meditação da noite às 18 horas. Te aguardo logo mais às 18. Não falte. Deus tem bênçãos especiais para a sua família. Tenha fé. Ellen G. White escreveu: a música fazia parte do culto no céu e deve ser usada no culto terreno, sendo pura e santa, digna de estar na presença de Deus. Educação, página 168. Essas palavras revelam que a música não é neutra. Ela pode atrair a presença de Deus ou repelir o Espírito Santo. A música que o Senhor aceita é aquela que exalta seu caráter, conduz à santidade e inspira arrependimento e fé. A Bíblia mostra isso claramente. Em Êxodo 15, após a libertação do Egito, Moisés e os filhos de Israel cantaram um cântico de vitória, dizendo: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Êxodo 15, 2. A música aceitável a Deus é aquela que nasce de um coração redimido, de alguém que reconhece a ação divina em sua vida. Não é o ritmo, o estilo ou a técnica vocal que a tornam santa, mas o espírito com que é oferecida. Ellen White também advertiu: Satanás sabe que pode influenciar as pessoas por meio da música. Ele a emprega para afastar as mentes da verdade e torná-las mais suscetíveis à tentação. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. O inimigo tem usado a música dentro das próprias igrejas para semear confusão espiritual, substituindo a reverência pela excitação e o louvor pela performance. Você já percebeu como muitas igrejas hoje parecem mais com palcos de shows do que com templos de adoração? Luzes, ritmos mundanos, coreografias e instrumentos usados de forma descontrolada criam um ambiente emocional, mas não espiritual. Isso não agrada a Deus, pois Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23. A música que agrada ao Senhor é aquela que traz à mente o céu. Ellen White escreveu: quando o coração é tocado pela influência do Espírito de Deus, a música se torna um meio de levar as almas à pureza e à santificação. Evangelismo, página 505. Ou seja, quando o Espírito Santo está presente, até uma simples melodia tem poder de transformar. No entanto, quando a música é usada para provocar sensações carnais, ela se torna um instrumento de Satanás. A serva do Senhor disse: muitos não percebem que Satanás faz das reuniões religiosas uma cena de confusão. Ele mistura o sagrado com o profano, e o que deveria ser adoração se transforma em gritaria e ruído. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. Isso é o que temos visto. A música deixando de ser um meio de reverência para se tornar um meio de excitação. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você, compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos orienta: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5:19. Note que Paulo enfatiza no vosso coração. Isso mostra que Deus olha mais para a intenção e para o espírito com que a música é cantada do que para o som exterior.
Por isso, querido irmão, pergunte-se: a música que eu canto e ouço na igreja me aproxima de Cristo ou desperta em mim desejos humanos e mundanos? Essa é uma pergunta séria que todos precisamos fazer. Ellen White descreveu o poder da música celestial dizendo: o canto é uma parte do culto de Deus no céu e devemos nos preparar aqui para o culto mais sublime. Nossas vozes devem se unir em cânticos de louvor puro e santo. Testemunhos Seletos, volume 1, página 432. O louvor que sobe como aroma agradável ao trono de Deus é aquele que nasce de um coração quebrantado. Não se trata de espetáculo, mas de consagração. A música é uma oração cantada e por isso deve ser tratada com a mesma reverência com que oramos. Infelizmente, em muitos lugares, o ministério da música tem sido transformado em palco de vaidades. Há competição, exibição e falta de discernimento espiritual. Ellen White alertou: muitos cantam, mas suas vozes não são aceitas por Deus, pois o coração está longe dele. Testemunhos Seletos, volume 2, página 92. O som pode ser belo aos ouvidos humanos, mas desagradável aos ouvidos do céu. Em contrapartida, Deus aceita até o cântico simples, desde que venha de um coração sincero. Ele não busca perfeição musical, mas pureza espiritual. No Salmo 33:3, o salmista diz: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Note, tocai bem não significa tocar com exibicionismo, mas com excelência espiritual, com propósito e reverência. A serva do Senhor escreveu algo profundo. A música que não eleva os pensamentos, nem desperta devoção, não é de molde a beneficiar o espírito. O canto que apenas agrada o ouvido é uma tentação disfarçada. Educação, página 168. Essa citação deveria ser um espelho para todas as igrejas e ministérios de louvor. Quantas vezes, em vez de inspirar oração, a música inspira dança? Quantas vezes, em vez de promover arrependimento, ela desperta emoções passageiras? Isso acontece porque, em muitos casos, a música tem sido moldada pelos padrões do mundo. Romanos 12:2 nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A música cristã deve ser diferente porque o cristão é diferente. A música do céu é pura, reverente e harmoniosa. A música do mundo é barulhenta, sensual e desordenada. Ellen White faz um contraste muito claro entre essas duas realidades. No céu não há desarmonia. A música ali é suave, melodiosa e cheia de alegria santa. Quando o povo de Deus introduz na adoração ritmos e sons que imitam o mundo, os anjos se afastam entristecidos. Evangelismo, página 510. Você consegue imaginar algo mais triste do que anjos se afastando de um culto porque a música afastou a presença de Deus? Pense nisso. Agora, escreva aqui nos comentários: Senhor, purifica meu louvor. Essa declaração é um compromisso espiritual. É dizer ao céu que você não quer mais oferecer qualquer tipo de música, mas somente aquela que agrada ao coração de Deus. A música é um dos maiores meios de pregação que existem. Ela penetra em lugares onde a palavra falada não chega. Por isso, Satanás tem tanto interesse em corrompê-la. Ellen White disse: a música, quando bem empregada, é uma bênção, mas mal empregada é uma terrível maldição. Evangelismo, página 505. O que diferencia uma bênção de uma maldição é o propósito. Se o objetivo do louvor é exaltar o ego humano, Deus não o aceita. Mas se o propósito é glorificar o Criador, ele o recebe como incenso agradável. A música tem poder de atrair anjos ou demônios. Por isso, é necessário discernimento espiritual. A serva do Senhor escreveu: Satanás sabe o poder da música. Ele a usa para enredar a mente e corromper o coração. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 38.
É por isso que, antes de cantar ou tocar na igreja, é preciso orar. É preciso consagrar o instrumento, a voz e o coração. A música deve ser um altar de sacrifício e o louvor uma oferta de amor. No Salmo 96, 9 está escrito: adorai o Senhor na beleza da santidade. Essa beleza não está no som exterior, mas na pureza interior. A santidade do coração torna o louvor agradável a Deus. Ellen White conclui esse pensamento de maneira sublime. A verdadeira música religiosa não desperta o desejo de ostentação, mas leva a alma a contemplar o amor de Deus e a desejar a pureza celestial. Evangelismo, página 512. Agora reflita. Que tipo de música você tem oferecido ao Senhor? É aquela que o faz sentir a presença de Deus ou aquela que apenas emociona o corpo? Lembre-se, Deus não se agrada da música que estimula a carne, mas da que santifica o espírito. Interaja agora escrevendo nos comentários: Senhor, ensina-me a adorar-te em espírito e em verdade. Hoje, muitos ministérios de louvor e grupos musicais nas igrejas têm perdido o foco sagrado da adoração. A busca por aceitação popular, aplausos e números de visualizações substituiu o anseio pela presença de Deus. O que era para ser uma experiência espiritual profunda se tornou uma apresentação humana. E é exatamente nesse ponto que Satanás tem encontrado espaço para desfigurar a música cristã. Ellen G. White alertou de maneira clara: o inimigo está fazendo de tudo para introduzir nas igrejas a música que leve à excitação, ao grito e ao barulho. Ele quer afastar a verdadeira adoração e substituí-la por uma espécie de entusiasmo que não tem o Espírito Santo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. Esse aviso, escrito há mais de um século, parece descrever exatamente o que acontece hoje em muitos templos. O som alto, o ritmo frenético, os aplausos constantes e a agitação emocional têm sido confundidos com a presença do Espírito Santo. Mas a presença divina não se manifesta em desordem. Deus é um Deus de harmonia e equilíbrio, e sua presença se revela em reverência e paz. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. A música que causa agitação, excitação carnal e desequilíbrio emocional não é inspirada pelo céu. O Espírito Santo atua de maneira serena e santa, e não por meio da histeria ou do barulho. Muitos pensam que, por estarem cantando letras cristãs, Deus aceita qualquer ritmo ou estilo. Mas Ellen White nos adverte: nem toda música que tem palavras religiosas é aceitável. O inimigo mistura o sagrado com o profano para enganar o povo de Deus. Evangelismo, página 510. Isso é um alerta para nós. Há canções que mencionam o nome de Jesus, mas estão impregnadas de elementos mundanos, batidas sensuais, arranjos que estimulam o corpo em vez da mente e performances que exaltam o artista, não o Salvador. O nome de Deus pode estar na letra, mas o espírito da música é outro. Pense nisso. A música que toca o corpo, mas não toca a alma, não vem do trono de Deus. E a serva do Senhor disse algo ainda mais forte: o Senhor deseja que em seu serviço haja ordem e decência, e não confusão de sons e movimentos desordenados que degradam o culto. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 38. Isso significa que até a forma como nos movemos, cantamos e tocamos deve refletir a santidade do momento. A música na igreja não é um entretenimento, é uma forma de oração. Agora pare um instante e reflita. Quando você ouve o louvor da sua igreja, sente vontade de orar ou de dançar? Se a resposta é dançar, há algo errado. A música que agrada a Deus desperta o desejo de se ajoelhar, não de se exibir. Ellen White testemunhou cenas em que Satanás se infiltrava nas reuniões através da música.
O inimigo entra por meio de cânticos e sons que causam confusão mental e excitam os nervos. Essas reuniões não têm a aprovação de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 37. É assustador pensar que o diabo pode estar presente em um culto, disfarçado de louvor. Mas é isso que acontece quando o discernimento espiritual é substituído pelo emocionalismo. O problema não está nos instrumentos, mas no espírito que domina quem os toca. O mesmo violão que pode louvar a Deus pode também atrair o espírito do mundo, dependendo de quem o segura e com que intenção o usa. A questão é espiritual, não técnica. A Bíblia mostra o poder que a música tem sobre o espírito humano. Quando Saul era atormentado por um espírito maligno, Davi tocava harpa e Saul sentia alívio e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel 16, 23. Isso mostra que a música pode convidar ou afastar demônios, dependendo de quem está por trás dela. Por isso, o ministério da música deve ser exercido por pessoas consagradas, não apenas talentosas. Ellen White escreveu: aqueles que dirigem a música no culto devem ser pessoas de profunda experiência cristã. Caso contrário, Satanás os usará para desviar a mente dos adoradores. Evangelismo, página 509. O louvor não é lugar de vaidade, mas de santidade. E a santidade exige separação do mundo. O que muitos chamam de música contemporânea cristã, muitas vezes é apenas uma versão suavizada da música secular. O ritmo é o mesmo, o estilo é o mesmo, apenas mudaram as palavras. Mas Deus vê o coração e conhece a fonte de onde vem cada som. Romanos 8:8 diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. E se a música é carnal em sua essência, ela não pode agradar ao Senhor. A adoração verdadeira é espiritual. Ellen White também enfatizou: a música que leva à frivolidade, ao riso ou à dança não deve ter lugar na casa de Deus. Ela destrói a reverência e apaga o Espírito Santo. Evangelismo, página 510. Querido irmão, o inimigo sabe que não pode destruir a igreja por fora, então tenta corrompê-la por dentro, especialmente através da música. Ele faz com que o povo sinta emoções e pense que isso é espiritualidade. Mas emoção não é conversão. É possível se arrepiar com uma canção e continuar distante de Deus. Por isso, Ellen White adverte: o louvor não é para agradar aos homens, mas para glorificar a Deus. Se a música não leva à obediência, ela não tem valor espiritual. Testemunhos Seletos, volume 1, página 433. A pergunta que cada músico e adorador deve se fazer é: o que eu canto está me tornando mais parecido com Cristo ou mais parecido com o mundo? Essa é a linha divisória entre o santo e o profano. A música celestial é harmoniosa, reverente e pura. A música mundana é ruidosa, excitante e egoísta. No céu, ninguém busca destaque. Todos cantam em perfeita unidade. Mas na terra, muitos querem o microfone, o solo, o aplauso. Isso mostra o quanto ainda precisamos ser purificados. Agora escreva nos comentários: Senhor, tira de mim o desejo de me exibir e coloca em mim o desejo de te adorar. Essa simples frase é uma entrega. É o reconhecimento de que até mesmo no louvor podemos cair em orgulho se não estivermos vigilantes. Ellen White descreve o louvor celestial de forma emocionante. Os anjos se unem em hinos de louvor a Deus e ao Cordeiro, e suas vozes se misturam em perfeita harmonia. Não há dissonância, não há competição. Todos louvam com um só coração e um só propósito. O grande conflito, página 678. Esse deve ser o modelo da música na igreja: unidade, reverência e pureza. A música que agrada a Deus não depende de ritmos modernos nem de sons complexos, mas de santidade e sinceridade.
O mesmo Espírito que inspirou Davi, Ana e Maria a cantar, ainda quer inspirar o povo de Deus hoje, mas ele só entra onde há reverência. Ellen White nos aconselha: não devemos introduzir na adoração o estilo de música que pertence ao teatro ou à dança. Isso não agrada ao Senhor. Evangelismo, página 510. Portanto, quando alguém diz que Deus não se importa com o ritmo, está enganado. Deus se importa sim, porque o ritmo afeta o corpo, e o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Se a música estimula o corpo de forma indevida, ela não pode ser espiritual. Em Filipenses 4:8, Paulo nos ensina um princípio que também se aplica à música. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Assim deve ser o louvor, verdadeiro, puro e amável. Ellen White encerra essa linha de pensamento dizendo: os cânticos que realmente agradam a Deus são orações em forma de melodia. Quando cantados com o coração, eles têm poder para abrandar o espírito e abrir o caminho para a ação do Espírito Santo. Evangelismo, página 512. Portanto, querido irmão, antes de cantar, pergunte-se: esta música poderia ser cantada diante do trono de Deus? Se a resposta for não, então ela não deve ser cantada na igreja. A música é uma oferta, e Deus só aceita o que é santo. Agora, escreva aqui nos comentários: Senhor, santifica o meu louvor. E compartilhe este vídeo com alguém do seu grupo de louvor que precisa ouvir essa mensagem. A música é uma linguagem espiritual. Ela alcança dimensões que palavras comuns não alcançam. E é exatamente por isso que Satanás tenta corromper essa linguagem sagrada. Ele sabe que a música tem poder de moldar o caráter, despertar sentimentos e abrir ou fechar o coração à influência do Espírito Santo. Por isso, a música é um campo de batalha entre o céu e o inferno. Ellen G. White declarou com clareza: a música foi feita para elevar os pensamentos a coisas puras, nobres e edificantes, e para despertar no coração devoção e gratidão a Deus, mas é muitas vezes desviada de seu propósito e usada para servir ao mal. Educação, página 167. Perceba, irmão, que a música é santa em sua origem. Ela foi criada no céu, e os anjos foram os primeiros músicos. Quando usada corretamente, ela aproxima o homem de Deus. Mas quando corrompida, ela se torna uma ferramenta que o inimigo usa para escravizar a mente. Quantas pessoas se afastaram da fé porque se acostumaram com uma música que apela aos sentidos e não ao espírito? O louvor deixou de ser oração e se tornou espetáculo, mas Deus está chamando o seu povo de volta à adoração verdadeira, aquela que brota de um coração purificado. O livro de Salmos nos orienta: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Salmo 96:1. Esse cântico novo não significa apenas uma canção inédita, mas uma experiência renovada com Deus. É o cântico que nasce de uma vida transformada. Ellen White escreveu: o verdadeiro louvor não é resultado do talento humano, mas da presença do Espírito Santo no coração. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 509. Isso significa que o dom musical, por mais excelente que seja, não substitui a santificação. Deus rejeita o cântico de quem vive em desobediência, ainda que a melodia seja perfeita. É forte, mas é verdade. Deus não aceita música sem consagração. O Senhor disse por meio do profeta Amós: afasta de mim o ruído dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Amós 5:23. Essas palavras são um alerta para a igreja moderna. O povo cantava, mas o coração estava longe de Deus. O louvor era vazio. E o mesmo acontece hoje. Muitos cantam sobre obediência, mas vivem em rebeldia. Cantam sobre santidade, mas vivem em conformidade com o mundo. Deus não ouve o som dos instrumentos, Ele ouve o som do coração.
Ellen White reforça esse princípio. O canto é uma parte do culto a Deus, mas se o coração não está consagrado, o canto é apenas uma formalidade sem valor. Evangelismo, página 512. Por isso, o tipo de música que Deus aceita não depende apenas do ritmo, mas principalmente da pureza espiritual de quem canta. Mas há, sim, princípios musicais claros nas Escrituras. Em Colossenses 3,16, Paulo escreve: "A palavra de Cristo habite em vós ricamente, cantando ao Senhor com graça em vosso coração." Veja que a adoração começa dentro do coração, não no palco. A música deve nascer da gratidão e ser conduzida com reverência. Ellen White aconselha: o canto deve ser acompanhado pelo sentimento de adoração. O tom de voz, o modo de cantar, tudo deve ser em harmonia com o caráter do culto. Evangelismo, página 510. Infelizmente, muitos transformaram o momento do louvor em uma performance emocional, com gestos exagerados e gritos, como se a presença de Deus dependesse do volume ou da intensidade dos sons. Mas Deus se manifesta no silêncio reverente, não no barulho descontrolado. O profeta Elias experimentou isso quando procurava a voz do Senhor. Ele viu o vento forte, o terremoto e o fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. O Senhor veio em um sussurro suave. 1 Reis 19:12. Assim também é na música. A presença divina se revela na harmonia e na serenidade. Agora, quero que você pare e reflita por um instante. Quando você participa do louvor em sua igreja, você sente paz ou apenas emoção? Deixe seu testemunho nos comentários escrevendo: "Senhor, quero sentir tua presença, não apenas emoção." Ellen White também fala sobre a influência moral da música. A música devidamente empregada é um precioso dom de Deus, destinado a erguer os pensamentos a temas elevados e inspirar a alma à devoção e à pureza. Mensagens aos Jovens, página 293. Mas quando mal empregada, ela rebaixa o pensamento e desperta paixões carnais. Por isso, o diabo tem interesse em transformar o louvor num meio de distração e não de santificação. Na verdade, a serva do Senhor descreve uma cena profética que tem se repetido em nossos dias. Seria introduzido nas reuniões uma espécie de música ruidosa, com instrumentos de percussão, e o culto se tornaria semelhante a um carnaval. Deus não aprova esse tipo de adoração. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. Não é exatamente isso que vemos em muitas igrejas modernas? Luzes piscando, bateria ruidosa, aplausos constantes e pouca reverência? O culto se torna um show e o altar um palco. Mas o Espírito Santo não habita em meio ao ruído. Ele habita onde há santidade e submissão. A música que Deus aceita é aquela que convida os anjos a se unirem ao cântico. Ellen White diz: "Os anjos do céu se unem em cânticos de louvor quando o coração humano está em harmonia com o Espírito de Deus." O Lar Adventista, página 351. Você já parou para pensar que quando canta com sinceridade, anjos podem estar cantando junto com você? É uma cena gloriosa, mas também é solene, porque se os anjos podem participar, os demônios também podem se aproximar quando a música é impura. A diferença está na atmosfera espiritual que ela cria. Por isso, irmãos, precisamos restaurar a santidade do louvor. A música da igreja deve ser um meio de comunhão, não de distração. Deve levar ao arrependimento e não à excitação. O salmista diz: "Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor." Salmo 2:11. Essa combinação de alegria e reverência deve marcar o louvor cristão. Ellen White acrescenta: "Quando o povo de Deus cantar com o espírito e com o entendimento, o poder de Deus acompanhará o cântico e corações serão tocados." Evangelismo, página 512. Note, com o espírito e com o entendimento. Isso significa que o louvor deve ser consciente, equilibrado, espiritual e racional.
O Espírito Santo não age onde há confusão emocional, mas onde há clareza e verdade. Há igrejas onde o som é tão alto que o pensamento se perde. A mente deixa de refletir e apenas o corpo reage. Isso é perigoso. Deus quer alcançar o coração e a mente, não apenas os sentidos. A verdadeira adoração é racional e espiritual. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. O tipo de música que Deus aceita é aquela que conduz o ouvinte à comunhão com Cristo, não à exaltação humana. Ela não precisa de aplausos, porque o foco está em Deus. Muitos perguntam: mas qual é o estilo certo de música para a igreja? A resposta é simples: o estilo que mais se aproxima do louvor celestial. Ellen White descreve o som do céu. Os anjos louvam a Deus em tons de melodiosa harmonia, sem barulho, sem desordem, mas com reverência e perfeita união. Primeiros Escritos, página 39. Esse é o modelo. Harmonia, reverência, união. E se queremos um dia cantar com os anjos, precisamos começar a aprender o cântico deles agora. A música celestial não se mistura com o espírito do mundo. Querido irmão, Deus está chamando o seu povo a reformar a música da igreja, não para deixá-la fria ou sem vida, mas para purificá-la. O verdadeiro louvor é cheio de poder, o poder da santidade. Agora, escreva nos comentários: Senhor, purifica a música da tua igreja. E se você faz parte do ministério de louvor, ore para que cada nota tocada e cada letra cantada sejam guiadas pelo Espírito Santo. Porque quando o louvor é puro, o céu se abre. Quando o cântico é santo, as correntes do pecado se quebram. E quando a música é inspirada por Deus, até os corações mais endurecidos são tocados. A adoração verdadeira não depende do estilo, mas do Espírito. Oremos para que o som da igreja volte a ser santo e que o povo de Deus volte a cantar com o coração cheio de temor e amor. Quando compreendemos a seriedade da música no culto, percebemos que não se trata apenas de gosto pessoal ou de preferência cultural. Trata-se de salvação e santificação. O tipo de música que escolhemos ouvir e cantar molda o nosso caráter e influencia diretamente a atmosfera espiritual da igreja. Por isso, Deus se importa e muito com o que cantamos, como cantamos, e com o espírito com que oferecemos o louvor. Ellen G. White escreveu algo profundamente revelador. A música faz parte do culto celestial e devemos nos esforçar para, em nossos cânticos de louvor, aproximar-nos o máximo possível da harmonia das vozes celestiais. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 143. O céu é o modelo para a música cristã. O tipo de música que Deus aceita é aquele que pode ser cantado diante de anjos santos, sem causar constrangimento. Isso significa que qualquer som que evoque sensualidade, orgulho, competição ou vaidade não pertence à casa de Deus. O verdadeiro louvor não busca chamar atenção para quem canta, mas para aquele que é digno de todo louvor, o Senhor Jesus Cristo. Ellen White adverte: aqueles que participam do canto devem fazê-lo com espírito de reverência. O canto é uma parte do culto, assim como a oração. O coração deve acompanhar a melodia. Evangelismo, página 510. Infelizmente, em muitas igrejas hoje, o louvor se tornou uma exibição de talentos. Os holofotes, as luzes, os aplausos e os solos extensos têm substituído a presença do Espírito Santo. Mas Deus não divide sua glória com ninguém. Ele rejeita a adoração contaminada pelo orgulho humano. O Senhor disse em Isaías 42:8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem. O propósito da música no culto é conduzir o coração à rendição. É por isso que Ellen White diz: a música verdadeira é uma oração que sobe a Deus. Quando usada com o coração consagrado, tem poder para expulsar os anjos maus e trazer a presença de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 509.
Perceba a força desta declaração. A música pode expulsar demônios ou atraí-los. Tudo depende de sua origem e propósito. Há pessoas que não entendem porque sentem peso espiritual durante o culto, mesmo com músicas bonitas. A resposta é simples. Nem toda música religiosa é espiritual. O nome de Deus pode estar na letra, mas o espírito por trás dela pode não ser o Espírito de Deus. Foi por isso que Ellen White escreveu: Satanás faz uso da música para nos enredar em suas tentações. O que ele não pode conseguir por meio de doutrinas falsas, tenta alcançar por meio de melodias que desviam o coração da verdade. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. Muitos cristãos estão sendo enganados não pelo que ouvem no púlpito, mas pelo que ouvem no louvor. A música pode ensinar, formar doutrina e até substituir a meditação nas Escrituras. Por isso, o diabo investe tanto nessa área. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Esse exame também deve alcançar nossos ouvidos e lábios. Que tipo de som estamos oferecendo a Deus? Ellen White nos dá um conselho prático. Quando os que professam ser filhos de Deus amam mais as músicas mundanas do que as celestiais, o Espírito do Senhor se entristece. Mensagens aos Jovens, página 294. Isso não significa que toda melodia alegre é pecado, mas que toda música deve ser guiada por princípios espirituais. O ritmo, o tom, as palavras e até a atitude de quem canta devem refletir o caráter de Cristo. A música verdadeira não é para o entretenimento, é para a edificação. Ela ensina, consola e santifica. Quando cantamos, estamos pregando uma mensagem, e Deus julgará também as mensagens que cantamos. Em Colossenses 3,16, Paulo afirma: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, instruindo-vos e aconselhando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão no coração. Perceba, música é ensino. Ela deve conter a palavra de Cristo, não frases vazias repetidas de forma hipnótica. O Espírito Santo não se manifesta em repetições sem entendimento. Jesus mesmo advertiu: nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios. Mateus 6:7. Se isso vale para a oração, também vale para o louvor. Ellen White completa: há músicas que não deveriam ser entoadas na casa de Deus. Suas notas e letras não elevam o pensamento nem despertam devoção. O culto deve ser solene e o canto puro e cheio de reverência. Evangelismo, página 510. O tipo de música que Deus aceita é aquele que transforma, que leva à confissão e ao arrependimento. Ela não busca provocar lágrimas pela melodia, mas pela presença de Deus. A música pura é instrumento de santificação. A música corrompida é instrumento de apostasia. Infelizmente, muitas igrejas têm perdido membros fiéis não por doutrinas, mas por causa da música. Jovens são atraídos por ritmos modernos, mas acabam se afastando da verdade. O que começa como uma tentativa de atrair, termina como uma forma de corromper. Ellen White viu isso em visão e escreveu: o inimigo dos corações humanos está transformando a música em uma armadilha para a juventude. Ele a faz parecer inofensiva, mas nela há veneno mortal. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. É tempo de despertar, irmãos. O louvor deve ser restaurado ao seu propósito original, glorificar o Criador. Você que canta, toca ou dirige o louvor na sua igreja, pergunte-se: se Jesus entrasse agora no templo, ele aprovaria essa música? Essa pergunta muda tudo. Porque se o louvor não agrada ao Senhor, não importa se agrada à congregação. Ellen White declarou: quando a música é feita para exaltar a Deus e não ao cantor, ela tem poder de converter almas e renovar o espírito do povo. Evangelismo, página 511.
E é isso que Deus quer ver na sua igreja hoje. Música que salva, não música que excita. O salmista Davi compreendeu isso profundamente. Ele dizia: louvarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Salmo 146, 2. O louvor era parte da vida dele, não um momento no culto. Deus deseja isso de nós. Um coração que canta mesmo em silêncio, que adora mesmo sem instrumentos. A música celestial é simples, mas poderosa. Ela vem de corações quebrantados, não de vozes treinadas. E quando ela sobe da terra, o céu responde com poder. Ellen White conclui: quando o coração é santificado, o cântico se torna um perfume agradável a Deus, e os anjos se unem à melodia. O Lar Adventista, página 351. Por isso, o tipo de música que Deus aceita é o cântico do coração puro. Agora, se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, consagra o meu louvor e purifica a música da tua igreja. E se você faz parte de um grupo de louvor, compartilhe este vídeo com sua equipe. Vamos juntos restaurar o altar da adoração verdadeira. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos, para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.